vamos usar a versão colorida do estudo feito em grafite. Eu fiz uma versão aqui em monocromia com neutral tint, né, que é uma cor cinza neutro. Então dá para ver aqui a distribuição conforme está no estudo em grafite. Estão os valores aqui, os mesmos elementos na aquarela. Eu vou fazer uma outra versão agora com um parzinho de cores análogas aqui, né? Eu vou pegar um azul ultramar, criar uns violetas com ele, caminhando até um vermelho alizarinho aqui, só para a gente ter uma paleta diferente aqui, né? Mas o que a gente pode observar é que, independente da cor, eu estou colocando aqui um mais avermelhado, mais azulado. Se eu transformar isso aqui em tons de cinza, eles vão estar muito iguais, né? Então, independente da cor, eu tenho que focar no valor. Agora, se eu pegar um inicial aqui, por exemplo, e dar uma aguadinha nele, ó, diluir um pouco, transformado novamente no cinza, a gente pode perceber que isso aqui já parece um cinza mais luminoso. Seja ele azulado ou seja avermelhado, eu vou ter que manter o foco na questão do valor que a cor representa, né? Todo pintor tem que ter em mente isso aí. Cor tem na base, antecedendo o pigmento em si, antecedendo a matiz em si, o aspecto da cor, você tem o valor que ela se apresenta. Na aquarela a gente dilui em água para o papel aparecer mais, né? O branco do papel aparece mais, parece mais luminoso. Em tintas opacas como óleo, guache, por exemplo, a gente acrescenta o branco para que você aumente o valor da cor, ela pareça mais luminosa, né? Então eu vou fazer essa pinturinha aqui, partindo mais do azul para o céu, mas tendo a consciência aqui que ele está mais aguado, né? Vou fazer uma primeira passada geral ali no fundo e dar uma distribuída aqui, independente da área, ó. Posso atravessar áreas aqui, comunicar áreas, porque se elas têm o mesmo valor, no momento inicial elas vêm junto, assim, né? Pode se conectar. Então eu só sigo fazendo essa distribuição, puxando horas mais para o azul, horas mais para o vermelho, né? Isso é indiferente, o que importa aqui é o valor. Então, vou progredindo aos pouquinhos, já passando uma segunda camada em alguns lugares. Fazendo também o desenho do céu aqui, já deixando um pouco mais denso, né? Os elementos lá do fundo. Esses aqui todos vão ser mais escuros, porque é a região que vai destacar a claridade da casa. Aqui eu já vou insinuar as janelinhas. Aliás, eu vou escurecer um pouco mais antes de pôr as janelas, porque eu quero esse escuro mais denso aqui, né? Então aqui eu dou mais uma passadinha de textura, pode fazer as linhas. E agora já com consciência do valor eu vou pegar um violeta mais forte e vou insinuar essas janelas aqui, ó, sobre o papel molhado mesmo, que é para ficar mais borradinho, dando um efeito característico da aquarela. Passo uma sombrinha aqui do lado do pinheiro. Toda vez que eu puder reforçar a presença de uma origem de luz, de um ponto da onde a luz se origina, deixando um lado mais claro e outro mais escuro, isso me dá mais, dá para o espectador aqui, para o observador da minha imagem, mais informações da fonte de luz, né? Olha só, concluindo aqui com os elementos dos galhos. Posso dar uma segunda passada reforçando aqui, né? Ó, pincelzinho deitado, eu dou esse rastro aqui interessante. E agora vamos dar mais uma marcada lá no fundo, na região de maior contraste da imagem. Olha só como a luz da casinha vem à tona. Olha só que contraste interessante que vai ficando. Independente se puxa para o vermelho, se puxa para o azul, vai permanecer o mesmo efeito.
certo? Então eu tenho uma pinturinha feita ali numa versão em grafite, numa versão em monocromia e a versão com duas cores mescladas aqui, mais o mesmo raciocínio. Próximo exercício, na próxima aula eu vou falar mais aqui sobre as cores, né, trazendo uma dessas pinturas para a versão paleta mais ampla, né? Mas aí tá a constatação de que o importante é o valor, né? A gente colocando isso em tons de cinza, a gente vê que as três se equivalem aí, né, em termos de composição de valores. Beleza? Então, depois de ter feito a demonstração da miniatura da pintura de cenário, né, do desenho do cenário, eu queria mostrar alguns que eu já fiz na linha dos retratos, porque é o que a gente vai fazer na sequência, né? Olha só, esse retrato feito a aguadas de nanquim está considerando as mesmíssimas coisas, ó, a posição da distribuição dos valores em relação ao retratinho que eu estava ensaiando previamente. Se repete tanto no grafite, quanto na aguada, quanto nas cores, seja qual material você for usar, o conceito é o mesmo, né? Aqui eu não tenho a presença do fundo, mas os elementos internos já estou considerando. Nesse aqui também, ó, eu tinha feito essa miniaturazinha aqui só para eu raciocinar como é que vão ser a distribuição dos valores, né? E aí eu passei em duas versões aqui em aquarela, com paletas diferentes, ainda em miniatura, tentando manter essa lógica, né? Então, eu tenho outros inúmeras demonstrações aí desse raciocínio e vou fazer uma em desenho aqui com uma referência de uma foto para vocês depois poderem optar se o exercício prático vai ser uma paisagem ou um retrato, beleza? Então eu vou repetir aqui o exercício que eu fiz com a paisagemzinha, eu vou repetir ele no retrato, para que vocês fiquem à vontade aí de exercitar isso aqui com o tema que vocês quiserem, né? Olha só, passo uma primeira aguada geral, sem me preocupar se é figura, se é fundo, tanto faz nesse estágio aqui, ó. Unifica geral, pega a aguada, puxa o degradê, e vamos continuar com a distribuição aqui usando só o meu neutral tintzinho. Lembrando que pode ser feito com um sépia, um índigo, azul, violeta, cores de mais intensidade funcionam melhor para esse exercício porque elas têm uma gama mais ampla aí, né? Então, olha só, primeiro dá um desespero que parece que você perdeu totalmente o desenho, mas é no próximo estágio que a definição vem, quando você contrasta mais algumas coisas, porque esse estágio aqui é só uma passada geral de um valor inicial aqui, né? Mesmo estando molhado ainda, eu posso já chegar aqui por cima, ó, e começar a cravar um pouco mais os escuros dentro daquela área intermediária ali. Quando fizerem esse exercício, façam a experiência de suprimir a foto original. Usem como guia o teu próprio estudo prévio aqui. Isso dá a chance de você ir criando adaptações, né? Senão a gente está sempre se preocupando em ficar perto demais da fotografia, né? Às vezes eu faço essa reflexão de que as fotografias, né, o excesso de imagens que a gente tem acesso hoje em dia é bom por um lado, que
que a gente tem um manancial incrível aí de referências à disposição no Pinterest, na internet como um todo, mas por outro lado a gente fica muito preso a essas imagens aí, algumas vezes querendo ser reprodutores de imagem, como se elas fossem o objetivo, né? Como se o objetivo fosse fazer igual à foto. Quando na verdade, justamente por esse excesso de contato das pessoas com todo tipo de imagem, realistas, hiperrealistas, 3D, de tudo que é tipo, quando a gente tem uma coisa singela, uma pintura que mostra uma visão diferente sobre um tema banal, sobre um tema específico, né? Quando você tem a mão do artista fazendo uma releitura, fazendo uma adaptação, isso enobrece, engrandece a coisa, né? Então procurem se permitir essa liberdade de se distanciar da foto, beleza? Então, olha só, se vai ter uma pequena diferença aqui nessa região da barba, se vai ter pequenos fragmentos assim de pelinhos e tal, não é o tão importante, né? O importante mais é o impacto geral, e esse impacto já está anunciado nesse estágio aqui, né? Então o restante deve ser uma consequência disso aí. Se eu for trabalhar em cores, né, a tendência é que eu siga essa mesma lógica. Beleza? Vamos às conclusões finais aí dessa aula e vou especificar para vocês qual que é o exercício que eu quero que vocês façam, que eu gostaria que vocês fizessem. Beleza? Então, concluindo, gente, o exercício é, seja paisagem ou seja retrato, a ideia é fazer várias vezes esse estudo do processo da monocromia, né, o processo da distribuição dos valores, das linhas, das composições de cada uma dessas imagens, porque a gente focando em conceber isso aí, compreender isso aí numa escala reduzida, a gente vai ter muita vantagem na hora de fazer isso ampliado, beleza? Então depois vocês vão me mandando os exercícios, a gente vai comentando, analisando um por um aí ao longo dessa semana. Valeu!